Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma live, né? Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre vários assuntos relacionados, como sempre, à NR13 e também às inspeções de vasos de pressão, caldeiras, tubulações e tanques metálicos. Queria aproveitar aqui essa noite, né? Tô aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória. Queria dar um abraço aqui para o nosso amigo Darcy, da Fluid Control. Estou participando do treinamento do Darcy, então tá muito top o treinamento, galera. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui hoje. Tava dando uma olhada nas perguntas aqui, eu vi que tem algumas perguntas perguntando aí. O pessoal tá querendo saber como que é o treinamento de válvula aí que o Darcy entrega da Fluid Control, né? O instrutor é muito top, queria aproveitar para mandar um abraço para ele aqui também, que é o nosso amigo Arthur Cardoso. Olha aqui o livro, ó, que o Arthur Cardoso autografou para mim. Olha aqui, ó, a dedicatória do Arthur aqui, ó. Show de bola para o meu amigo Marcos Rosa. Agradeço pela participação no treinamento. Cara, abraço Arthur Cardoso, muito bom. Treinamento fantástico do Arthur. Tô gostando demais. Eu acho que a gente precisa sempre estar em evolução, né? Evolução é assim, cara, é constante, é fazer muito mesmo, todo dia tirar um tempo para estudar, um tempo para meditar nas coisas que você está fazendo, para que você consiga, então, evoluir, né, na sua carreira aí. Independente da idade, independente do tempo de experiência que você tem, a gente sempre vai aprender com pessoas que estão ligadas, né, a áreas um pouco diferentes da sua. Então é isso que eu estou fazendo aqui dessa vez e aproveitei para fazer essa live e responder algumas perguntas da audiência. Vou ver se tiver alguém aqui depois que quer participar também, eu vou colocar aqui na live para que a gente possa trocar uma ideia junto, mas vamos aqui para as perguntas, né? Temos várias perguntas hoje aqui, vou ver se eu consigo responder a todas elas. Vamos começar, deixa eu ver se eu consigo, eu não consegui ver qual é o nome da pergunta, quem fez a pergunta. Vamos ver aqui, não, eu não vou conseguir falar o nome das pessoas, mas vamos lá. Primeira pergunta aqui que surgiu é o seguinte: após identificada pela calibração que um manômetro necessita de ajuste, como o senhor procede? Cara, interessante essa pergunta, interessante. Eu tenho feito muita calibração de manômetro nas OS que a gente tem pego aí, os serviços que a gente tem fechado, e o que eu tenho percebido é que a maioria dos equipamentos que trabalham, principalmente ar comprimido, né, que trabalham com aqueles manômetros mais simples, a maioria a gente tem muitos defeitos em manômetros, tá? Como que a gente procede então quando um manômetro ele não dá calibração? Então eu fiz lá um teste, né, que é o teste de bancada que a gente compara o manômetro do equipamento instalado na bancada com o nosso manômetro padrão, né, RBC, que é o nosso padrão rastreável. Depois eu falo um pouquinho sobre isso também. Mas como que faz? Se você tiver um manômetro quebrado, então o que aconteceu recentemente? O vidro estava quebrado. Nós fizemos então a troca do vidro, então é possível você trocar o vidro de um manômetro. É possível você fazer alguns ajustes também, né? Ajustes mais tranquilos, como ajustes de ponteiro, né? Talvez um ponteiro está quebrado, você consegue ajustar, faz a calibração de novo e ele está certo. Alguns ajustes não compensa você fazer, que aí tem que levar para o laboratório, talvez para uma oficina, né? Não dá para fazer em campo alguns ajustes. Quando eu não consigo fazer o ajuste em campo, eu substituo o manômetro. Então o que eu faço? Eu tenho na minha mala, né, na minha bolsa de ferramenta, vários manômetros já, tá, novos na caixinha, e manômetros de 6 quilos, manômetros de 8 quilos, manômetros de 12, que são os mais, né, usados dentro do mercado. Eu pego um manômetro desse e coloco no lugar já certificado. Então, ao invés de eu calibrar o manômetro, eu faço uma venda para o cliente do manômetro. Eu costumo fazer dessa forma. Aí eu não perco venda, tá? E eu não saio do cliente sem deixar o manômetro ok, beleza? Manômetros mais caros, como glicerinado, manômetros com pressões mais elevadas, esses com caixa de aço inoxidável, esses raramente vão dar defeito, mas quando der defeito também você consegue fazer pequenos ajustes.
Fez o ajuste, ok. Se não der ajuste também, tem que ser substituído. Esses eu não tenho, né, a pronta entrega. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Uma compra, uma proposta e depois mandar para o cliente. Mas é assim que a gente procede, beleza? Eu acho muito interessante você procurar sempre resolver o problema do seu cliente de uma vez. Então, fiz a visita. Se eu tenho manômetro, eu tenho algumas válvulas também, geralmente válvulas, né, de 8, de 12, de 10 quilos, né, válvulas de segurança dessas tipo chaveirinho, eu costumo ter também no meu estoque, junto com a maleta de calibração, porque aí eu já faço a venda desses produtos, né, desses equipamentos, tá? Então essa pergunta aí muito interessante. Deixa eu ver aqui quem tá chegando, mandar um abraço pro pessoal aqui, abraço pro Ludegri, e aí Clelvis, boa noite, tá bom, cara? Como é que você tá? O Jean também tá aqui, abraço. A Milena, vamos ver que a Milena falou, muito bom ter você junto com a gente na equipe. Ô Milena, um abraço pra você, viu? 100% do treinamento juntos, tamo aí. A Milena trabalha lá, né, na Fluid. Ela que é a herdeira da Fluid Control, a Milena aí, ó. Abraço, Milena, pra você. Vamos ver aqui quem mais tá aqui com a gente. Ó, o Darcy também tá aqui, abraço pro Darcy. Alvin tá aqui, o Rafael, o Anderson, o Igor. Galera, um abraço para vocês aí. Se vocês quiserem colocar de onde vocês são também, depois eu comento aqui, tá? Fala um pouquinho aí de onde vocês estão assistindo. Mas é bem bacana mesmo, o treinamento tá sendo muito bom. Obrigado, Milena, pelo convite. Vamos lá para a próxima pergunta? Vamos ver qual pergunta que tem aqui. A próxima pergunta é o seguinte, ó. Se fosse fazer um checklist para uma inspeção em compressor, como seria? Cara, legal, bacana essa pergunta, né? O cara já quer o passo a passo da inspeção aqui, mas vamos lá. Um compressor de ar geralmente é um dos vasos de pressão mais simples que existem, tá? É claro que eles são de categoria 5, a grande maioria deles, que são os compressores de ar com pistão. Então você tem lá 2 pistões e tal, e assim, para fazer uma inspeção conforme a NR13, o passo a passo é assim, ó. Você vai primeiro fazer um desenho, um croquis do equipamento, tá? Então você pode pegar uma folha que você vai transformar essa folha num checklist, uma folha em branco. Você faz um desenho do equipamento com os tampos, tá? Nesse croquis você vai colocar alguns pontos de medição, geralmente depende o tamanho ou depende também o tempo de uso do equipamento, você precisa realmente fazer mais pontos, né? Se for um equipamento mais novo, pode fazer poucos pontos, mas se for um equipamento muito antigo, eu consideraria mais pontos. E geralmente na parte de baixo do equipamento. Então imagina que você pode fazer 4 pontos em cada tampo e mais 8 pontos no corpo do equipamento, distribuídos a cada 90 graus, sendo que os primeiros sejam na parte de baixo, que é onde pode ter maior corrosão, que é a concentração de corrosão desses equipamentos. Tá entendendo? Então você vai desenhar esse equipamento, fazer ali, marcar os pontos. Eu costumo numerar, né? Eu marco os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, e aí vai. E aí eu faço uma tabelinha embaixo, do lado, e coloco as espessuras. As espessuras você precisa delas para fazer tanto o cálculo, né, de espessura mínima. Vou considerar aqui que o equipamento não tem um prontuário. Para você fazer a reconstituição de prontuário, você vai precisar das espessuras e do dimensional também. Então você vai pegar de solda a solda, né, que é a dimensão de solda a solda, e também o diâmetro e o tipo do tampo. Geralmente o tipo desses tampos são semi-elípticos, tá? Então você vai usar lá tampos semi-elípticos e o diâmetro do tampo com o corpo, ok? Além disso, você precisa também das informações dos dispositivos de controle e de segurança. Lembra que eu falei aqui sobre manômetro agora há pouco, né, na outra pergunta? E também a questão da válvula de segurança. Então você precisa desses dados. Qual que é a pressão de abertura, né? Se a válvula está em ordem, calibrada. Se não tiver calibrada, já precisa fazer a calibração também. A calibração do manômetro, esse é um outro item do seu checklist, tá? Depois você vai pegar então as informações, né, de local de instalação. Onde que está instalado? Está instalado em local, ambiente aberto, ambiente fechado, tem 2 saídas amplas. Fazer uma espécie de uma planta baixa de onde ele está instalado. Se ele tiver todos os parâmetros necessários para a instalação,
Ok, você vai comparar esses itens, né, com os itens do seu relatório e vai emitir o seu relatório final. Além disso, fotos dos dispositivos de controle, fotos dos dispositivos de segurança e fotos do equipamento em si. Procure no equipamento se tem alguma deterioração, tanto amassamentos como também alguma coisa relacionada à corrosão, por exemplo. Você pode procurar isso, tá? Procure também drenar, né, por baixo o ar, porque provavelmente ele vai estar cheio de ar, né? Você drena por baixo e vê se está saindo muita água. Essa é uma indicativa de falta de manutenção, falta de drenagem. Se o equipamento já tem uma drenagem automática ou eletrônica, muito melhor. Isso significa que a drenagem já está sendo feita eletronicamente, tá bom? Além disso, você precisa de uma câmera, tá? De uma câmera que é um endoscópio. Tem um vídeo no YouTube que eu mostro lá os equipamentos, né? Para você iniciar na área da NR13, quais os equipamentos você precisa. Mas um endoscópio você vai precisar para fazer o quê? Uma inspeção interna e validar tanto a questão da corrosão interna, se existe ou não, quanto também a questão das soldas, né? Você pode avaliar ali as soldas construtivas, tá? Dentro do equipamento. Tirar foto das partes internas para que você então coloque também no relatório. Feito isso, você já conseguiu então todos os itens necessários, né, para gerar a sua documentação. Então é isso, tá? Basicamente é isso que você vai precisar. Lembra, medidor de espessura, então câmera, pode ser com o seu celular. Vai precisar calibrar a válvula de segurança e o manômetro, então você precisa de uma bancada de calibração. Pode ser uma simples também, não tem problema. Você vai precisar também de um endoscópio para fazer a inspeção interna. É isso que você vai fazer numa inspeção de compressor de ar. Agora, detalhe. Dias 15, 16 e 17 do mês que vem, nós vamos ter aqui, eu vou entregar um conteúdo gratuito para vocês sobre exatamente isso que acabaram de perguntar aqui. Então, como que vai ser esse treinamento? Ele vai ser um treinamento voltado para compressores de ar. Inspeção em compressores de ar. O passo a passo da inspeção, o passo a passo do cálculo, né, para a reconstituição de prontuário e também o passo a passo para a calibração de válvulas e de manômetros, tá? Nesse treinamento eu vou entregar uma planilha de cálculo de PMTA para quem fizer o treinamento, claro, e uma planilha, né, ou um modelo de relatório de inspeção, tá bom? Além disso, um certificado um certificado da válvula e o certificado do manômetro. Olha só o que eu vou fazer. Isso tudo de graça, galera. Para quem quer começar no mercado da NR13, é esse o curso que você precisa fazer. E eu vou entregar de graça para vocês. Então, nós não começamos a divulgar ainda, por isso que vocês ainda não viram aí a divulgação, tá? Coloquei lá no grupo do pessoal do curso do Darcy, do curso da Fluid Control, né, para o pessoal fazer, mas eu não comecei a divulgar ainda. Eu acredito que amanhã a gente começa aí a campanha de divulgação desse treinamento gratuito. E claro, né, claro que existem também outros treinamentos, como o curso de alta performance, que eu indico fortemente se você quer realmente atuar no mercado e ter ganhos acima de R$10.000 por mês, beleza? Vamos lá para a próxima mensagem aqui. Deixa eu ver aqui se alguém... O Adriel. E aí, Adriel Cardoso, como é que tá? Marcos, fala sobre calibração e testes de válvula. Como usa a bomba de teste hidrostático? Como eu uso a bomba de teste hidrostático? Cara, é muito simples usar a bomba de teste hidrostático, hein? Calibração de válvulas e manômetros eu falei um pouco aqui já, mas vamos ver se tem outra pergunta aqui. Tem várias outras, tá? Vamos lá. Pergunta. Professor, o senhor poderia abordar informações sobre incertezas de medição das calibrações? Cara, incertezas de medições, é interessante esse tema, mas é um tema muito complexo, tá? Pra gente abordar numa live. Vamos lá, eu vou te falar o que eu conheço de incertezas. Geralmente, esse processo de avaliar as incertezas das medições é para
para que você consiga ter um procedimento, tá, nos seus procedimentos para certificação de ISO 17025, por exemplo, você precisa saber quais são as incertezas das medições, ok? Geralmente, as incertezas das medições de equipamentos de medição de espessura, por exemplo, ela vem no seu certificado de calibração. Lembra lá no seu certificado de calibração, você vai ter várias medições, tá? E a repetibilidade daquelas medições, naquela mesma medição, é o grau de incerteza. Então imagina que você tem lá no seu medidor de espessura, você mediu a espessura do seu padrão, né, do seu calibre de 3 milímetros, aí você mediu lá 300, aí você fez então a recalibração, né, ou seja, você zerou ele de novo, fez de novo a medição, deu 301, fez outra, deu 300, fez outra, deu 301, então isso significa que você tem uma incerteza de 1 centésimo. É mais ou menos assim que funciona essa questão, né, de incertezas para medições. Isso não, eu estou falando da medição de espessura, mas imagina que qualquer medição você tem incerteza. Medição de dureza, por exemplo, eu tenho um ecotip. No nosso procedimento da ENGIE, da minha empresa, o procedimento, né, da gestão ISO 9001, lá nós temos então as incertezas para medição de dureza com ecotip. Então tem todo o procedimento de como preparar a superfície, de que material que você pode utilizar aquele procedimento, né, que são chapas mais grossas ou blocos, né, de massas, de peças um pouco maiores, mais pesadas, mas as medições elas também vão ter incertezas, e essas incertezas elas precisam ser registradas num padrão de incerteza. Então eu acho que é importante você entender isso, porque se você estiver fora desse padrão, significa que o seu equipamento precisa passar por novos ajustes, novas calibrações, e mesmo você tendo lá, eu calibro a cada 1 ano, de acordo com o meu procedimento, mas se estiver fora das questões de incerteza, e aí você vai precisar antecipar essa calibração. Beleza, brother? Obrigado aí pela sua pergunta, muito bom. Vamos ver outra pergunta aqui. Pessoal, se quiser fazer pergunta, usa o card de pergunta, tá? Para ficar mais fácil. Vamos lá. Pergunta, para PSV com abertura de 300 bar, olha só, é bar pra caramba, hein? Para PSV com abertura de 300 bar, o ensaio é realizado com água ou com outro fluido? Legal a sua pergunta, vamos lá. Os ensaios, vamos falar que PSV é uma válvula de segurança, então PSV é uma válvula usada para fluidos não compressíveis, como gases e vapor, tá? Então, se você tem uma válvula de segurança que é usada para gases e vapor, você pode fazer o seu teste hidrostático com nitrogênio, tá? Só que eu acho que 300 bar de pressão você não consegue fazer com qualquer equipamento, porque é uma pressão muito elevada. Talvez nesse caso você tenha que fazer com água, mas precisa de um procedimento adequado para fazer esse teste, tá? Eu sugiro, se você não tem experiência com válvulas de segurança, com calibração ou testes, né, de válvulas de segurança, eu sugiro que você terceirize esse serviço, porque precisa realmente de mais experiência para fazer um teste, né, como esse, tá? E aí a pessoa que vai testar, ela vai entender melhor. Válvulas de alívio, por exemplo, que são fabricadas, né, conforme o ASME, e se ela tem um selo ASME, se ela segue o padrão ASME, as válvulas de alívio, sim, indefinitivamente você deve fazer o teste com água, tá? Porque é o fluido não compressível, como é a válvula de alívio. No caso de válvulas de segurança, podem ser feitos com gás, né, ou nitrogênio, ou outro gás qualquer, desde que você consiga, né? Porque 300 bar é muito alto, beleza? Obrigado aí, vamos ver quem tá aqui na live. Carlos Neide, e aí, Carlos, beleza? Professor, se eu encontrar as placas de fabricação do vaso com os dados de PMTA, é necessário fazer cálculo para saber a PMTA? Cara, olha que interessante essa pergunta que o Carlos deixou aqui. Ô Carlos, é necessário sim, se não tiver um
um prontuário, tá? Porque a placa ela não é considerada um registro, não é considerada um prontuário do fabricante. A placa ela só vai te trazer esses dados, né? O que a gente usa muito quando você tem a placa original do fabricante? Avalie na placa se tem um material, tá? Avalie na placa qual que é a norma de fabricação para que você use como parâmetros para a sua reconstituição de prontuário. Mas você precisa sim fazer esse laudo, né? Fazer esse cálculo de PMTA com espessura mínima, porque a norma exige, né? A norma exige que você tenha um prontuário do fabricante ou um prontuário reconstituído. A placa é uma das exigências da norma, mas o prontuário deve ser elaborado também. E é importante que, se você tiver essas informações de material e da própria norma, né, de qual que é o código de fabricação, você pode seguir esses dados da placa, tirando uma foto da placa e colocando como evidência, tá? Eu já fiz algumas reconstituições de prontuário, só para você ter uma ideia, que tinha a placa, o equipamento, tinha até um prontuário, mas era um prontuário que não estava em português, não tinha todos os parâmetros, né, que a norma NR13 exige, que era um equipamento importado. E aí, quando você tem essa situação, mesmo você tendo lá, tem um documento que está escrito lá, cálculo, prontuário, mas não tem todos os parâmetros, é um prontuário incompleto. O que eu fiz? Peguei as informações dali, inclusive tinha lá uma informação que foi feito o teste hidrostático. Você não precisa refazer o teste hidrostático, você coloca o documento do fabricante como base ou como referência desses itens, e aí você não precisa então gerar essa documentação. Você pode gerar simplesmente uma reconstituição de prontuário com base nesses dados, tá? Então use a placa, mas use com moderação, beleza? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O engenheiro Jonatas Ramos, vamos ver aqui a pergunta do Jonatas Ramos. Professor, a válvula tipo chaveiro de compressores é necessário desmontar para a calibração ou só conferir a pressão? Ô Jonathan, cara, excelente pergunta. Esse tipo de válvula, né, ela não pode ser desmontada, tá? Se você fizer um teste dessa válvula, a desmontagem que você vai fazer é a retirada do equipamento. Não tem como testar no equipamento. Você vai desmontar ela, colocar ela na sua bancada e fazer o teste. Se ela abrir com a pressão, né, de acordo com a PMTA, ok, já dá-se por satisfeito, tá? Apesar da norma falar que você precisa desmontar, não são todas as normas que você vai conseguir fazer isso. Tem algumas válvulas, não são todas as válvulas, desculpa. Tem algumas válvulas que, inclusive, são totalmente, como se diz? Parece que elas são blindadas, né? Você não consegue fazer uma manutenção. Então, esse tipo de válvula não consegue se fazer uma manutenção. Se você abrir ela, você vai perder ela. Então, se ela não der a pressão, né, da PMTA, troque a válvula. Pegue uma outra chaveirinho, faça, né, a calibração, claro, certifique que ela está correta e instale no lugar, tá? Mas não dá para você mexer nessa mola. Se você abrir ela, você vai perder. É muito provável que na hora que você abrir, a mola já perca ali a posição, você não vai conseguir colocar a sede do jeito certo, porque ela é muito sensível. Então faça a substituição caso você perceba que ela não está funcionando corretamente depois do teste, beleza? Obrigado aí pela sua pergunta. Vamos ver aqui, quem mais? Vamos ver se tem alguém aqui na... Carlos Neide, e aí Carlos Neide? Abraço, obrigado pela pergunta. Ó, Gustavo Manzan 07. Marcos, minha pergunta é se eu posso usar bomba de teste hidrostático para testar a abertura das válvulas de segurança de caldeira. Cara, para ser sincero, eu acho que não pode, mas é uma opinião minha, tá? Eu vou fazer essa pergunta amanhã lá, eu vou aproveitar que eu tô no treinamento e vou colocar essa pergunta aí lá pro nosso mestre Arthur Cardoso, mas eu acredito que não. Vamos lá, primeiro ponto, né? As válvulas de segurança são válvulas que são testadas com
com ar, né? Ou com ar comprimido ou com nitrogênio, tá? No caso da válvula de alívio, você pode fazer ela com água. Então seria, no caso das válvulas de segurança de caldeira, válvulas de caldeira para gás, tá? Ou para água, no caso de caldeira, se eu não me engano, ela é alívio e segurança. Então você poderia fazer com água, mas eu não sei se pode ser feita com a bomba de TH. Isso que eu não sei. Talvez, eu vou dar um exemplo aqui, talvez, se você conseguir ter um controle sobre a pressão através de um manômetro padrão, que não seja aquele manômetro pequenininho da própria bancada de teste manual, né? Talvez dê para você abrir a válvula ou ver a pressão de abertura da válvula e consiga identificar, né, a pressão de abertura. Mas a pressão de fechamento você não vai conseguir de jeito nenhum, né? Você não vai conseguir a pressão de fechamento, você não vai saber quando que ela fechou, tá? Então por isso que eu não sei. Eu vou perguntar pro Arthur amanhã, vou fazer essa pergunta pro Arthur e vou colocar aqui nos meus stories. Então acompanha aí depois, Gustavo Manzan, essa resposta, beleza? Obrigado aí pela pergunta. O Alcimar, Alcimar, e aí Alcimar, como é que você tá, beleza? Todo certificado de calibração tem a incerteza de medição? Se o certificado não tiver incerteza, não é certificado de calibração. É isso aí, olha lá, o Alcimar tá ajudando a gente nas respostas aqui. Na verdade, essa incerteza é a repetibilidade, né? Depois você coloca aí, Alcimar, se eu estou usando o termo correto. A repetibilidade, né, daquele teste, se ele realmente mantenha a mesma certeza, né? Porque as incertezas são o quê? Se eu faço uma repetição de 10 pontos e os 10 dão uma variação muito grande, significa que o seu equipamento não tá bom, ele precisa de uma manutenção. Vamos para a próxima pergunta aqui. Rafael de Assis. Boa noite, Rafael. A pergunta do Rafael é a seguinte: Marcos, por que a NR13 exige cálculo de PMTA, sendo que, em alguns casos, a espessura mínima é definida por código? Cara, legal essa pergunta, nunca fizeram essa. Vamos lá. Vamos deixar claro aqui, Rafael, primeiro, quais são os casos que a NR13... em alguns casos que o código de projeto já define a espessura mínima. Então vamos lá. Você deve estar falando do UG16, né? O parágrafo UG16 da norma do código ASME 8, ele fala que para vasos de pressão que tenham fluidos de ar comprimido, água, ar comprimido, água ou vapor, esses três fluidos, tá? Ele fala o seguinte: se o seu cálculo, ele até fala isso, se o seu cálculo der abaixo de 2,5, né, para aquela PMTA específica, você obrigatoriamente precisa, né, colocar, na verdade, 2,5 como mínimo, como espessura mínima, tá? Então imagina o seguinte: eu fiz o cálculo, deu 1,8 de espessura mínima. Aquele item da norma fala que você tem que subir de 1,8 para 2,5 mínimo. Então, a maioria dos compressores de ar de pequeno porte, os cálculos dão abaixo de 2,5. Por isso que a norma, ou até o prontuário do fabricante, coloca lá, né, que a UG16, ela fala que você precisa colocar 2,5. E a própria UG16 fala sobre vasos de pressão de aços inoxidáveis. E aí já generaliza e fala que o aço inoxidável, depois de qualquer cálculo, a espessura mínima tem que ser 1,5. Então, se eu fiz um cálculo, deu 1 milímetro de espessura mínima e é de inox, eu tenho que subir para 1,5. Mas percebe que, de qualquer forma, eu preciso fazer o cálculo. O cálculo, ele não é algo que você pode deixar de fazer. Porque como que você vai saber qual é a espessura mínima, né, para depois chegar a 2,5 ou a 1,5 se for inox? Então, na verdade, o cálculo é exigência, sim. Tem que fazer o cálculo. E aí, depois, você vai apontar esses itens da norma. Porque pode ser que você faça um cálculo e a espessura mínima dê 3 milímetros, tá acima de 2,5. Ou a espessura mínima deu 6,5, tá acima de 2,5. Então, não é
assim que aplica esse item, tá bom? Obrigado aí, viu, pela sua pergunta. Rafael, né? O Rafael que fez. Vamos ver quem mais aqui. Vamos ver a pergunta do Ricardo de Quadros. Ricardo de Quadros. Segue aí, ó. Até que nível de cliente ou nível de trabalho consigo atender? Ô, Ricardo, eu não sei qual que é o seu poder de fogo, tá? Mas vamos lá. Se um engenheiro mecânico, né, ele começar a atuar, vamos dar um exemplo aqui. O Ricardo fez o curso de alta performance em NR13 e tem os equipamentos necessários para atuar na NR13, ok? Então você consegue atender qualquer nível de cliente, desde que você tenha especialização. Então o principal, além dos equipamentos, que você vai precisar, claro, é a especialização, ou ser especialista na área. Por que eu falo isso? Por que eu bato nessa tecla da especialização? Porque pode acontecer inúmeras situações no dia a dia da inspeção e você precisa saber como lidar com cada uma delas. Então você não pode ir para a guerra desarmado, você precisa ir para a guerra fortemente armado. E aí, quando eu falo fortemente armado, é exatamente isso. Conhecer os itens da norma, saber como se faz, né, as inspeções, entender como o cliente ele precisa ser ajudado, quais os itens da norma você não pode deixar de aplicar, quando você pode abrir mão de determinado assunto, ou quando que eu vou considerar isso um risco grave iminente, ou quando isso pode ser simplesmente uma sugestão. Tudo isso eu vou ensinar você dentro do curso de alta performance, tá? É lá no curso que você vai conseguir, então, ter essa especialização para atuar na NR13 com confiança. Tendo confiança, aí o céu é o limite. Você consegue atender desde um cliente que tem 1 vaso de pressão, como um cliente que tenha 300 vasos de pressão. Um exemplo, eu tive uma reunião semana retrasada, com os alunos da última turma do curso, e nós estamos fazendo agora, né? Depois do treinamento do curso, você entra para o curso e você ganha uma mentoria de 5 semanas, né? A gente entrega essa mentoria para acompanhar o desenvolvimento do aluno dentro do método AP, que é o método que eu entrego, que é o método de alta performance. Eu tive uma surpresa. O cara falou assim: Marcos, eu comecei o curso em janeiro, né? Terminamos o curso em janeiro. Em março, nós já tínhamos fechado um contrato de R$80 mil, por exemplo. Né? Quer dizer, uma pessoa fez o curso em janeiro, em março, em 2 meses ele conseguiu já um contrato grande, segundo ele, mais de 100 vasos de pressão. Como que ele conseguiu isso? Através da especialização. Porque é o seguinte, se eu não sei nada de NR13, não sei nada, mas eu tenho um super medidor de espessura, eu tenho um super endoscópio, eu tenho um ultrassom não sei o que, eu tenho vários equipamentos. Se eu chegar lá e mostrar meus equipamentos para o meu cliente, cara, ele não quer saber dos seus equipamentos. Ele quer saber se você entende do assunto ou não, se você faz o serviço da forma correta ou não. É isso que ele quer saber, tá? Então imagina o seguinte, tendo a especialização, basta você seguir o método, que o método ensina, inclusive, como você conseguir cliente, tá? Então eu vou te ensinar até como conseguir os clientes, igual eu ensinei esse aluno, né? E ele conseguiu os clientes dele. Já vai pegar a plaquinha lá de 50k em 5 meses, beleza? Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui legal. Opa! Essa eu já respondi. Vamos ver outra aqui. O Aloísio Dias. E aí, Aloísio, como é que você tá, meu amigo? O Aloísio acho que já é aluno meu, Aloísio. Vamos lá. Se não tiver placa de identificação no compressor de ar, é necessário executar o TH? Legal essa pergunta, Aloísio. Cara, depende. Se você entende que o equipamento é um equipamento novo e não tem placa, eu sugiro que você execute pelo menos um teste hidrostático, ok? Por quê? Porque a norma NR13 ela fala que se você não tiver... se o equipamento foi fabricado após 2014, então nós estamos falando aí de, 9 anos atrás.
se o equipamento foi fabricado após 2014, ele não tem um prontuário, não tem um teste hidrostático feito pelo fabricante, então o profissional habilitado ele precisa fazer pelo menos um teste hidrostático. Então faça. Agora, se você percebe que o equipamento é muito antigo, você percebe, talvez você vê sinais de equipamento antigo, como, nossa, esse equipamento, tem uma pessoa que trabalha lá e fala, não, eu tô aqui há 15 anos, há 20 anos esse equipamento já estava aqui. Cara, eu não faria o teste e aplicaria esse item da norma, tá? Como regra. Ó, fica a critério do profissional habilitado fazer ou não o teste nesse aspecto. Então, se você está com dúvida, melhor não fazer o teste, porque é um teste destrutivo. Se você fizer o teste, né, pode ser que o equipamento entre em colapso. Detalhe, sempre que fizer um teste hidrostático, antes faça o cálculo de PMTA, faça a reconstituição do prontuário para saber qual é a PMTA do vaso de pressão. Porque se você fizer o cálculo e a PMTA for diferente do que o pessoal está usando lá, corre sério risco de entrar em colapso também. Beleza, Luísio? Tamo junto, é só o começo. Obrigado aí pela pergunta, viu? Vamos ver outra pergunta aqui do pessoal. Vamos ver. Rafael Assis, dando continuidade à pergunta. Então, a espessura mínima é mais relevante que a PMTA, correto? Acho que você fez uma pergunta sobre a questão da UG16. Se foi isso, vamos lá, vamos tentar desvendar aqui. A espessura mínima ela é tão importante quanto a PMTA. Tanto é que na mesma equação da norma, ela vai te dar tanto a espessura mínima como a PMTA. Você não consegue, por exemplo, calcular a PMTA sem saber qual que é a espessura mínima do equipamento. Então é importante sim as duas informações no prontuário, beleza? É importante não, né? É uma exigência as duas informações no prontuário. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Renan, o Renan fez a seguinte pergunta. Minha empresa de engenharia precisa também estar cadastrada junto ao CREA ou só o PH já atende? Ô Renan, a empresa também precisa estar cadastrada no CREA, tá? Então, você vai precisar pagar realmente duas anuidades. A anuidade da empresa, do PJ, e a anuidade do profissional habilitado. Se você é o profissional habilitado, mesmo assim, você é o profissional habilitado e você é o dono da empresa, mesmo assim você precisa abrir uma ART de cargo e função. Então vá no CREA, monte uma ART de cargo e função para a sua empresa. Você vai no seu CREA e abre um cargo e função para a sua empresa. Mediante essa ART de cargo e função, você vai mandar no CREA os fichários, as fichas de inscrição lá e vai cadastrar a sua empresa no CREA. É assim que funciona, beleza? Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem várias, deixa eu ver uma legal aqui. Essa aqui eu já respondi, essa também. Ar comprimido, compressor de ar comprimido, é necessário fazer hidrostático? Uma pergunta interessante também. Já falei um pouquinho aqui na resposta do Aloysio, né? Mas vamos lá. Primeiro, que ano que é esse vaso? Você precisa entender isso. Antes de 2014, fica a critério do profissional habilitado, ok? Segundo, né? Não existe nenhum teste hidrostático anterior à sua inspeção, porque se existe um teste hidrostático, seja ele feito pelo fabricante ou por qualquer outro profissional habilitado que fez um teste antes da sua inspeção, você não precisa aplicar esse teste novamente, tá? Lembra que teste hidrostático agora é só na fabricação, e caso não tenha nenhum registro de teste hidrostático e o equipamento for fabricado depois de 2014, você precisa fazer pelo menos um. Antes de 2014, a critério do profissional habilitado, não precisa fazer, ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém quer participar ao vivo aí? Coloca eu quero. Eu vou chamar você aqui para você fazer uma pergunta ao vivo comigo. Vamos ver outra pergunta aqui. Engenheiro Adriel Cardoso. Ô Adriel, como é que você tá?
Vamos ver, é correto usar bomba de teste? Essa a gente já falou, né? Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta aqui, ao vivo? Coloca eu quero. Deixa eu ver se alguém vai falar aqui. Vamos ver, o engenheiro Norton Didio falou o seguinte: Marcos, para atender um cliente que possui 80 vasos de pressão, já é necessário ter funcionários para atender? Deve ser funcionários, né? Funcionários para atender? Cara, depende. Se eu não tiver outro contrato, por exemplo, e pegar um serviço de 80 vasos, depende do tempo que você precisa entregar essa documentação. Geralmente você consegue, sei lá, 1 mês, 2 meses para entregar. Até a norma permite isso. Se o seu cliente tiver um tempo, né, satisfatório, tiver um cronograma mais esticado, eu faria sozinho esse trabalho, tá? E sim, entregaria sem problema nenhum. 80 vasos, depende do tamanho, depende da complexidade, se tem acesso, se é muito alto, se é baixo, enfim. Mas 80 vasos dá para ser feito dentro de 20 dias, por exemplo, de trabalho, 4 semanas. E depois você mais 20 dias para elaborar toda a documentação. Então vamos falar que em 40 dias úteis você consegue, né, entregar essa documentação para o seu cliente. Talvez seja essa a métrica, tá? Pode cobrar aí um valor legal, que já é um contrato bacana, 80 vasos, vai dar mais de 100 mil reais aí de contrato, né? Não sei se é só inspeção, se vai ser prontuário também. Me procura no direct, Norton, que eu te dou algumas dicas extras aí, tá? Para você atender esse cliente. Eu posso até te ajudar, caso você precise aí reconstituir prontuário. Como eu tenho aqui o sistema, né, o software para fazer essa reconstituição, eu posso fazer. Eu tenho feito muitos prontuários aqui para pessoal que me procura, tanto no direct como para alunos também, né? E eu cobro um valor bem baixinho para rodar no sistema, porque é rápido. Você me passa as informações dos vasos, eu rodo isso no sistema para você e te devolvo já pronto esse prontuário com base no que você pega lá no campo. Então é bem bacana. Eu estou fazendo isso com vários, né, alunos ou seguidores aqui do Instagram e tem dado bastante certo, tá? Me procura no direct depois. Abraço. Vamos ver se tem mais alguém. Alguém quer entrar para falar comigo no ao vivo? Se ninguém quiser, eu vou finalizar a nossa live de hoje. Queria agradecer a todos, tá? Foi bom estar com vocês aqui essa noite, né? Hoje é quarta-feira. Tô viajando, tô aqui em Vitória, né? No Espírito Santo, fazendo treinamento. Não esqueci, amanhã eu vou fazer aquela pergunta lá do teste hidrostático, da maquininha do teste hidrostático para calibrar a válvula de caldeira. Vou perguntar pro Arthur e depois eu coloco aqui a resposta para vocês, tá? Quem sabe eu não faço um vídeo dele explicando e coloco aqui. Vai ser bem bacana isso aí, hein? Vamos ver se ele topa. Se ele topar, eu já gravo ele mesmo explicando essa treta aí. Pessoal, queria agradecer. Não se esqueçam que no mês que vem, dia 15, 16 e 17, a gente tem um treinamento gratuito. Vou abrir uma nova turma também do curso de alta performance em NR13. Então, basta você se inscrever nesse treinamento gratuito que você vai ter acesso, né, ao desconto que a gente aplica quando a gente abre as turmas, quando nós abrimos as turmas do curso de alta performance. Então tem muita informação no treinamento. O treinamento está novo, regravado, plataforma nova, vai estar lá no Hotmart agora, tá? Uma plataforma muito melhor. Você consegue assistir o treinamento até pelo celular, através do Hotmart Pocket. Então assim, tá uma estrutura muito bacana e com certeza você vai gostar bastante. Já é todo sobre a norma NR13 nova, atualizada, então com certeza vai te deixar aí bem atualizado e, cara, sem dúvida, você também vai performar, vai pegar a sua plaquinha lá de 50k em 5 meses, porque eu tenho certeza que quem aplica a metodologia consegue ganhar acima de 10 mil reais por mês, com certeza. Isso já foi comprovado e basta você agora querer, né, entrar pro time, beleza? Pessoal, abração, tamo junto e é só o começo. Valeu!